Uma nova lei que promete mudar o dia a dia dos jovens nas escolas. A lei que proíbe alimentos industrializados nos educandários é o assunto de hoje aqui no Entre Linhas. Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas, aqui pela TV Univates, canal 15 da NET, 15 da Brasrede, e também você, claro, pode nos acompanhar pela internet no site univates.tv e ainda você nos acompanha no Facebook, na nossa live, lá na página da TV Univates, procura lá que você também pode nos assistir. Hoje o assunto, como eu já disse na abertura, é essa nova lei, esse novo projeto que proíbe a venda de alimentos industrializados, salgadinhos, chicletes, ou seja, vai mudar totalmente a rotina, ou pelo menos o dia a dia aí de jovens que estão acostumados a consumir esses produtos, e a gente vai ver os prós e os contras, falar o que na verdade pode ser benéfico ou não nessa nova mudança. E sobre isso nós convidamos aqui o Edson Wittelter, que é diretor do Colégio Sinodal Gustavo Adolfo, aqui de Lajeado, que nos atende também gentilmente, e também a Patrícia Facina, que é nutricionista, é professora aqui da Univates e também vai falar sobre esse assunto. Eles vão trazer a sua ótica sobre esse tema. Senhores, bem-vindos, boa noite para vocês. E que a gente pode falar, vou começar falando com a Patrícia. Essa nova lei, ela é para escolas do estado, né, escolas aqui no Rio Grande do Sul, e que a gente pode falar dessa nova ideia. E você, como profissional, como é que enxerga isso? Realmente pode ser benéfico? É muito drástico? O que dá para falar dessa nova regra que deve ser implantada aí em alguns dias, mas que já foi aprovada? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Júlio. Então, em função dessa nova lei, é uma mudança, sim, na vida tanto das escolas, na rotina das crianças e também, né, das famílias. A questão da alimentação, ela muda, sim, né? A questão do hábito, a questão das escolhas, né? Todo o trabalho que a gente tem com a prática dessa alimentação mais saudável, ela vai mexer, né, com professores também, com os educadores das escolas, né? Então, os hábitos, eles estão, né, os alimentos estão aí, estão postos à venda, alimentos industrializados, né, os alimentos com alto teor de sódio, com alto teor de gordura saturada, né? E a questão dessa mudança vai trazer algum tipo de trabalho, né, para a gente educar essas crianças e mexer nessa nova rotina alimentar. Muito bem. A gente aprofunda, mas eu já vou cumprimentar o Edson também. Boa noite. O que a gente pode falar de vocês aí como escola, como educandário? Como é que vocês recebem isso? É muito difícil se adaptar a uma nova regra como essa? Tudo bem? Boa noite, Júlio. Boa noite, Patrícia. Eu iria resgatar um pouquinho quando a gente chegava. Para nós isso não vem a ser uma surpresa, ou seja, é um fato agora real, porque esse assunto já vinha circulando, já havia tangendo também os âmbitos nacionais e o federal, essa discussão há muito tempo. E nessa caminhada, eu acredito que muitas instituições de ensino, assim como nós, já vínhamos alimentando e fortalecendo esse tema transversal, que ele não é um tema transversal que eu acho que não deveria ser imposto, teria que ser natural. Mas se valendo de um país ou de uma globalização consumista, isso se faz necessário. Mas dizer sim que quando nos aproximávamos do ano 2000, se falava, estamos entrando em mais um século do bem-estar, do cuidado com o corpo, e tudo isso realmente está se efetivando, né? Essas tendências que lá ora eram anunciadas, e sim teremos algumas releituras que precisarão ser feitas, mas sim muita coisa já está acontecendo. Então eu imagino que com uma consciência já antecipada, todo o movimento social que já vem de encontro com o cuidado do corpo, eu acredito que nós não teremos maiores dificuldades em trabalhar isso nas escolas, uma vez se valendo que a criança é um ser humano que se adapta fácil, tá? Eu acho que muito mais fácil do que nós adultos. Então, acredito que, de imediato, a ação nossa, acredito que seja mais difícil do que a mudança na vida das crianças.
Muito bem. O Colégio Gustavo Adolfo é um colégio da rede sinodal, é particular. Como é que vocês acreditam que seja, talvez, não sei se esse é o termo correto, talvez comercialmente, ou seja, pode haver alguma resistência de alunos que daqui a pouco, mas nós sempre tínhamos isso à disposição e agora não podemos mais ter. Isso preocupa vocês num sentido de cliente mesmo em relação aos alunos? Os alunos eles podem ter uma certa resistência, talvez tenham, é claro, mas a ponto de reclamarem da escola, a ponto de daqui a pouco exigirem isso ou procurar sair da escola para fazer algum outro tipo de alimentação. É uma preocupação para uma escola como a de vocês, por exemplo, ou não chega tanto? Eu diria que não vai chegar tanto, uma vez que nós já temos todo um alinhamento sobre alimentação saudável. Atualmente a nossa cantina não oferece refrigerante, a nossa cantina já não oferece salgadinho, não oferece bala, não oferece chiclete. Então isso já é a nossa vivência e todos os trabalhos que já são desenvolvidos a tipo dos pequenos de sugestão de cardápio todo dia, o que trazer, para que a gente também tenha uma unidade. E também nós até então, a nossa prática vinha de encontro, nós também não podemos colocar o nosso estudante numa bolha, ou seja, proibir ele de tudo. Nós temos que educá-lo, mostrar as tendências, mostrar o que está em torno desse tema e a importância, o significado que isso tem para uma vida saudável. Tem parte deles também, né? Parte deles, mas a iniciativa tem que ser um trabalho muito forte com família e escola. E a gente vê as tendências, assim, alguns indicadores nacionais, e eu olhava de crianças de 5 a 9 anos, uma em cada 3 é obesa. Nós não conseguimos perceber isso atualmente em nossa instituição. Tá? Quem sabe nós tenhamos uma gama de estudantes privilegiados nesse aspecto, mas o tema ele é de suma relevância. E como eu falei, a alimentação já está nos currículos, mas nós temos que acentuar isso um pouquinho mais, porque tem a ver com a saúde, tem a ver com toda uma estrutura. O que nós vamos ter dificuldade é com o consumismo, né? Eu me imagino que, no nosso caso, nós temos uma cantina terceirizada, né? E eu me imagino que justamente esses produtos têm o maior valor agregado a título de lucratividade. Então, quem sabe ali nós tenhamos, em nome do consumismo, do lucro, daqui a pouco tenhamos alguma dificuldade. Mas também é algo que eu acredito que seja muito fácil de ser superado. Muito bem. A preocupação que nós tínhamos, talvez a nível de país, há um tempo atrás, lá no início do século, era com a fome, era com miséria. E hoje a gente vê, talvez até mais para a nossa região aqui, que uma das preocupações é a obesidade, né? A saúde, o consumismo exagerado. Realmente mudou tanto assim ao longo dos anos, assim, nesses últimos 15, 18 anos, talvez de 2000 para cá, que nem a gente citou. É uma mudança que realmente é realidade, daqui a pouco a gente nem tenha percebido, ou tem agora vendo esse tipo de mudança. E esse foi um dos fatores também que certamente trouxe essa lei aí, assim como já em outros estados, aqui no Rio Grande do Sul também, né? Uhum. Como é que tu enxergas isso? Isso é bem colocado, Júlio, é realmente a transição nutricional, que a gente chama, né? É um termo técnico, então, né? Há anos atrás o problema era a desnutrição, né? E hoje se voltou totalmente ao contrário, para o excesso de peso, para a obesidade, né? Então, nesses últimos 40 anos, a população aumentou em torno de 3 vezes mais, né? Pessoas com excesso de peso, né? Assim como o Edson disse, crianças de 5 a 9 anos, 1 a cada 3 estão acima do peso, né? Então isso é um dado muito preocupante, né? Não é a questão estética, né? Não é a questão de corpo, né? Também, mas principalmente saúde, né? O que o governo gasta hoje em dia com a doença, né, das pessoas, então, principalmente diabetes, hipertensão, que são doenças provocadas principalmente pelo mau hábito alimentar, né? Então, tem que se iniciar esse processo na infância para que a gente consiga adultos, né, mais saudáveis. Porque aquela ideia ainda existe, né? A criança acima do peso provavelmente vai ser um adulto obeso, e com os anos as doenças crônicas elas aparecem, né? Então é a questão de saúde mesmo, é a questão de
de fazer a prevenção, né? A questão dessa nova alimentação, né? Nesses novos hábitos das cantinas, é trazer a questão da prevenção das doenças no futuro. E aí é bem o que o Edson falou, não adianta proibir simplesmente colocá-los numa bolha, mas eles têm que também ter a consciência, isso ser trabalhado na escola para que eles saiam da escola e também mantenham esses hábitos, é por aí, né? É por aí, então tem que ter um trabalho em conjunto, né? Não adianta só a escola querer trabalhar esse novo hábito alimentar, essa alimentação saudável, mas tem que ter a parceria com a escola, tem que ter a parceria com a família, né? Com os donos, né? das cantinas, os servidores das cantinas, né? E a questão é essa, né? Não é simplesmente deixar de comer, né? As crianças, os adolescentes, os estudantes, eles não têm que deixar de comer os alimentos que não são tão saudáveis, mas é aquela questão, né, de educação, né? Reeducar a alimentação, é saber quando comer, né? O meu dia a dia eu tenho que tornar mais saudável e de vez em quando, sim, eu posso, né, ter uma fuga, né, na alimentação. Mas o problema é o hábito alimentar, é aquilo que está posto no dia a dia das pessoas, né? E é isso que vai trazer a base da saúde, né? Não só a alimentação, mas a atividade física também, né? Então a gente vê que hoje em dia as pessoas estão se tornando sedentárias e com essa má alimentação, né? E esse é o grande problema de saúde pública. Você como profissional, pais procuram muito vocês, profissionais, a nutrição, e daqui a pouco muitas vezes falta os pais também, não só a escola, terem esse incentivo de casa, ou seja, não adianta achar também que escola ou nutricionista vai resolver o problema, mas esse hábito em casa também ele tem que ser incentivado. É muito procurado os profissionais de nutrição para tentar resolver isso de uma forma repentina e daqui a pouco vocês acabam aconselhando muitas famílias também? Esse é um problema, na verdade, né? Que geralmente a criança, o adolescente está acima do peso e os pais levam para o consultório da nutricionista, né? E aí resolvam o meu problema. E não é assim, né? Não é depositar na criança, fazer com que a criança ou o adolescente, por ele só mude os hábitos. Precisa ter o apoio da família, né? Eu sempre digo assim, as crianças, quando elas nascem, elas não conhecem os alimentos. Quem apresenta os alimentos às crianças são os adultos, né? E ali começa a formação do hábito alimentar. Então, se não tem um trabalho em conjunto com a criança, o adolescente e a família, é muito difícil que essa criança consiga, né, desenvolver, mudar a alimentação, né, e criar um hábito mais saudável. Bacana. Elas são totalmente dependentes, né, ainda. Perfeito. Vamos ao intervalo rápido, voltamos em instantes. Estamos de volta, segundo bloco do programa Entre Linhas, aqui pela TV Univates, canal 15 da NET, também 15 da Brasrede. Você pode nos assistir, como eu já disse, no site univates.br/TV e ainda no Facebook da TV Univates. Nós seguimos falando aqui com Edson Withelter, ele é diretor do Colégio Sinodal Gustavo Adolfo, e também com a Patrícia Facina, é nutricionista, professora também aqui da instituição. Eles que falam aí sobre essa nova lei aqui no Rio Grande do Sul, que proíbe a venda de alimentos industrializados em escolas. E aí, claro que isso gera bastante discussão e a gente segue aí nesse tema. A gente falava antes, o Edson até comentou, sobre que daqui a pouco comercialmente a questão do lucro, isso poderia impactar e talvez teria que se resolver de uma forma mais delicada isso, até para a empresa, para um restaurante, ou mesmo até para as indústrias. Como é que vocês acham que o mercado, porque à medida que todo mundo incentiva, suponhamos que isso vá dar certo, as escolas incentivem, as famílias comecem a incentivar um consumo diferente de produtos, isso impacta no comércio, impacta na indústria. Aos poucos elas vão ter que se adaptar também e talvez nem todos sejam beneficiados com isso. Como é que vocês acham que vai ser o futuro nesse sentido assim, mais comercial, mais industrial? Muita coisa pode mudar daqui para frente? O que dá para avaliar assim? Porque é uma preocupação. No momento que se melhora para um lado, alguém daqui a pouco sofre com isso, um empresário. Mas daqui a pouco tem uma solução, tem uma medida. O que a gente pode pensar nesse sentido? Algumas empresas já pensam nisso assim para daqui a alguns anos? Vocês têm alguma informação nesse sentido? Eu acho que é uma questão geral, né? A população em geral vem tentando melhorar a sua alimentação, né? E com isso a gente vê muito
mas claro que sim, ainda existe muita oferta de produtos industrializados e que não são de qualidade esperada para a saúde, mas ao mesmo tempo as empresas estão apostando mais nessa questão de propor, né, de produzir um alimento mais saudável, porque o foco, né, a população está buscando mais esse tipo de alimento, né? Acredito eu que não é que o outro industrializado, né, vai deixar de existir, né, mas as indústrias elas vão ter que ter esse olhar, né, ampliado para também ter uma linha de produtos mais saudáveis, né, para a população como um todo, né, tanto criança quanto adolescente, população adulta, né, acho que todos estão envolvidos nessa tendência alimentar, né, esse padrão alimentar, ele vem sendo modificado, né, eu acho que nos dias de hoje é o momento que a gente mais vê essa busca, né, por esse tipo de alimentos, né, por uma alimentação mais saudável. Muito bem. Vocês que lidam com educação certamente formam pessoas que vão ser os futuros donos de restaurantes, futuros empresários, ou seja, essa mudança também passa pela educação, né, Edson? Eu diria que no primeiro momento esse grupo de pais que hoje nos procuram é uma faixa etária em média de 25 a 45 anos, esses pais. E eles já vêm com toda uma cultura já presente sobre a questão da saúde do seu filho. E uma das perguntas que sempre permeia quando somos procurados, como é que funciona a alimentação nessa escola. Então, isso é muito comum já acontecer. E isso vem de encontro, então, com tudo isso agora que foi transformado numa lei, que vai fazer uma exigência maior. E nesse contexto, é claro que muitas mudanças vão ocorrer. Existem apostas de que teremos mais mudanças nos próximos 20 anos do que nos últimos 100 anos. E aí vem de encontro, nós temos hoje empresas que a meta deles é, em médio prazo, acabar com os agrotóxicos no mundo. Ou seja, existem muitas correntes que estão vindo de encontro a isso, porque nós também estamos falando de sustentabilidade. Se falando em sustentabilidade, começa também com a poluição. E aí, falar em um corpo não tão sadio, o nosso corpo daqui a pouco também está poluído, não sei se eu posso usar essa impressão. Eu acho que a gente está caminhando para uma era que vai cuidar um pouquinho mais do corpo e cuidando mais de si, vai cuidar um pouquinho mais daquilo que está ao seu redor e, com certeza, releituras, e aí está o grande jogo da escola, que aproveitar essa oportunidade e dar essa visão de mudança, né? Ou seja, a questão cíclica, as coisas estão mudando cada vez mais rápido e eu acho que é um tema que veio para ficar e não tem volta. Muito bem, vocês percebem já então ao longo dos anos uma mudança de cultura dos pais, né? Pais que têm uma faixa etária maior, 60 anos, daqui a pouco já tem uma cultura diferente do que esses mais novos, e isso vai mudando também ao longo dos anos. Pelo que eu entendi, a alimentação é uma das pontas, né? Mas não é a única, ou seja, tu falavas antes de sedentarismo, ou seja, exercícios físicos, outros hábitos nesse sentido também são importantes. Tem como assim nomear quais as pontas para mudar isso? A poluição é uma delas, a questão dos agrotóxicos, enfim. Tem como a gente dizer assim, quais as pontas que precisam e que vão ir mudando ao longo dos anos, além da alimentação, porque se soluciona ou se busca a solução para um dos problemas, que é a alimentação, mas ela não resolve. Tem como se dizer assim, quais áreas que vão ajudar para que as pessoas sejam mais saudáveis? Eu acho assim que a base da saúde é a alimentação e o movimento do corpo, né? É a atividade física. Com a rotina, né, que nós temos hoje, né, com tantos aparelhos eletrônicos, né, então a tendência da tecnologia nesse sentido é aumentar cada vez mais, e a gente percebe isso nas crianças, percebe isso no nosso ambiente de trabalho, né? O trabalhar sentado e muitas horas sentados, e os entretenimentos também das crianças é muito virtual, né? Então é uma questão também que ainda tem que ser trabalhada. Acho que tem que ter uma reviravolta ali, porque o caminho, né,
que a gente vê hoje, a tendência é que essas crianças fiquem cada vez mais sedentárias, né? Então, uma ponta é essa, né? Teria que ter uma modificação, fazer as pessoas se movimentarem mais, né? Teria que ter alguma modificação nessa tecnologia, não sei bem como, porque as coisas, acredito que seja difícil voltar, né, atrás, né? E a alimentação também, o que a gente vê hoje, né? As pessoas têm cada vez menos tempo, né? Então a tendência é adquirir os alimentos prontos. E o que a gente tem hoje, na grande maioria da oferta, é alimento mais industrializado, e com isso vem mais açúcar, mais gordura, mais sal, né? Então fica mais difícil trabalhar a questão da alimentação saudável através da industrialização. Por isso a tendência, né, dessas indústrias trabalharem mais a questão de inovação, né, e de trazer alimentos mais adequados para a saúde da população, né? Então eu vejo nesse sentido, tem que ter, né, o esforço talvez das pessoas, né, em se movimentar mais, em buscar uma atividade física, em educar as crianças, né, em função do movimento além da alimentação, né? Mas para mim, né, a base é essa, né, alimentação e atividade física. Muito bem, é difícil voltar, né, que nem tu falou, porque eu ouço muito pessoas mais velhas, nossos pais falando, antigamente nós íamos a pé para a escola, andávamos tantos quilômetros, jogávamos bola, o hábito era todo... Querer voltar a esse tipo de hábito não dá mais, né? Ou seja, as escolas, por exemplo, elas se estruturam, falando de novo das escolas, tecnologicamente, dão mais acesso, informática, enfim, elas procuram cada vez estar mais modernas, mas ao mesmo tempo tem que dar a possibilidade de atividade física, e às vezes dentro da escola é o único momento do dia que se faz uma atividade física, no momento de educação física. Ou seja, tu mudar isso tem até um ponto que tu consegues ainda incentivar, mas fora tem transporte, tem hábitos diferentes que daqui a pouco tu não tem mais como voltar, é por aí, né? Eu traria mais alguns ingredientes. Eu acho que muita coisa já mudou, a gente não percebeu. Vamos voltar de novo 18 anos. Quantas academias nós tínhamos, por exemplo, na nossa cidade? E quantas nós temos hoje? Quantos espaços de lazer ou de caminhada, de correr? Só falando aqui na universidade, o quanto se transformou nesse sentido. Nessa perspectiva, tanto se fala, por exemplo, hoje na nossa instituição, água para os banheiros, os vasos, é de chuva já. Então não se usa mais água da Corsã, por exemplo, para esse fim, para tomar, para lavar as mãos, ok. Nesse ano, hoje, o próximo projeto será a questão da autossustentabilidade via luz solar. Então, várias tendências estão surgindo para essa questão autossustentável. E o que é fato, nós estamos cada vez mais rápidos, parados. As coisas, a gente está numa exigência cada vez mais rápido, parados. E quem está fazendo isso é a questão tecnológica. Né? Nós precisamos voar, porém parados, ficando obesos, não se movimentando. Mas a gente percebe que cada vez mais eu quero acreditar que o ser humano, na sua tendência, vai ter que administrar um pouquinho melhor o seu tempo e buscar tempo para o corpo. Uma fórmula que eu falo por mim, a gente acabou, eu não achei ainda, certo? Mas que é uma necessidade urgente da sociedade achar esse tempo para dedicar ao corpo e não à máquina. Eu imagino que a máquina venha a substituir muitas das nossas ações que hoje fizemos no operacional. E que o futuro nos reserve mais tempo e mais tempo para a gente dedicar ao corpo. É uma aposta que eu faria. Né? O que é fato é que a tecnologia hoje ela está no centro das operações de praticamente tudo. E isso está impactando na vida do ser humano, em sua estagnação, em a falta de movimento e, ao mesmo tempo, no estresse, na doença do século, que é a velocidade das coisas e um corpo não preparado para isso. Muito bem. Nós vamos encerrando esse bloco, intervalo, daqui a pouco voltamos com o terceiro bloco do Entre Linhas.
Estamos de volta, programa Entre Linhas aqui pela TV Univates. Você está assistindo aí com a presença da Patrícia Facina e também do Edson Wittelter. Nós estamos falando sobre essa nova lei aqui no Rio Grande do Sul que proíbe a venda de alimentos industrializados nas escolas, os educandários. A gente falava aí sobre como que as pessoas vão ter que organizar o seu tempo para poder daqui a pouco passar novamente a fazer alguma atividade, cuidar mais do seu corpo. E o Edson citou isso. É uma tendência, Patrícia, eu vou perguntar isso para ti também. Isso pode realmente acontecer, as pessoas começarem a perceber por conta de que precisam e daqui a pouco, ao longo dos anos, ao longo do tempo, começarem a fazer atividades diferentes, cuidar mais da própria saúde, porque outras atividades vão sendo substituídas, elas não vão mais precisar fazer. Tu concorda com isso? Sim, concordo, né, com o Edson. Se a gente for observar realmente o número de academias, né, aumentou bastante, né, a questão de consultórios de nutricionistas e estéticas e o que venha, né, não só em função da estética, mas em função da saúde, estão também em exponencial, né, vamos dizer assim, está crescendo esse tipo de mercado, né. As pessoas vão precisar sim, né, muitas acredito que já estejam nesse ritmo, né, de precisar realmente adaptar, né, a sua rotina de trabalho, a sua rotina familiar, da casa, mas também de deixar aquele espaço, né, para a sua atividade física, para cuidar da sua saúde, né, porque é como eu volto a dizer, né, não é a questão estética, mas é a questão da saúde, é prevenir as doenças do futuro, né, a questão genética de cada um, sim, não temos como mudar, né, mas os hábitos, né, o estilo de vida a gente pode fazer, né, e eu sempre digo, se nós não fizermos por nós, não tem quem faça. Então as pessoas precisam fazer essa administração, né, na sua rotina, no seu dia a dia e colocar a atividade física também como um compromisso, né, reservar aquele momento da semana, aquela hora do dia, agora é a hora da minha atividade física, senão é muito fácil a gente colocar outros compromissos, né, no meio e arrumar desculpa, né, mas não vai dar porque, né, tenho tal coisa. Então, a alimentação é a mesma coisa, uma alimentação mais saudável, ela também exige tempo, ela também exige disciplina, né? Ela exige organização na rotina das famílias, na rotina das pessoas, né? E também das crianças, né? Então, é possível sim, a gente percebe que as pessoas estão mais atentas a isso, né? Mas é preciso ainda mais. Muito bem, tu falavas que tem que fazer, a pessoa tem que fazer por si. É uma questão psicológica também, muitas vezes as pessoas procuram um nutricionista, mas eu já ouvi ouvi falar de pessoas que procuram, por exemplo, psicólogos para tentar mudar a sua rotina de alimentação, ou mesmo de atividade física. Muitas vezes está lá a academia disponível, muitas vezes academias ao ar livre, né, como a gente sempre comenta, está tudo ali para a gente mudar, tem orientação, tem informação até na internet, mas o problema é levantar e fazer. Pode ser um problema psicológico também para algumas pessoas, isso vem sendo bem evidente também, tu percebe isso? Dentro de um consultório, né, nutricional, a gente percebe muito os problemas das pessoas hoje em dia é a questão da ansiedade, né, a ansiedade, a depressão, né, então isso realmente atrapalha, né, de um certo modo, a prática de uma alimentação mais adequada, a prática de uma reeducação alimentar, né? Então, é preciso sim um trabalho em conjunto, né? Geralmente a pessoa utiliza o tratamento nutricional para mudar os hábitos alimentares, mas precisa também de um suporte psicológico, um suporte emocional para que ela realmente consiga trabalhar isso, né? E conseguir fazer as mudanças acontecerem, né? Mas é muito comum, né? Dentro de um consultório também de nutricionista, a primeira, né, necessidade da pessoa é o emocional, é o psicológico, né? E aí isso atrapalha o tratamento, né? Então é importante que o profissional, que o nutricionista saiba, né, orientar essa pessoa e também encaminhar, né, a um tratamento adequado. Muito bem, importante saber isso. A gente sai um pouco desse assunto da lei, mas tem a ver, a gente percebe que é um problema bem maior. Essa lei ela acaba colaborando num ponto
também. Essa lei aqui no Rio Grande do Sul, ela foi inspirada, me parece que em outros estados, ou seja, Santa Catarina já tinha, a gente comentava até antes do programa, se não me engano, São Paulo. Como é que houve, assim, por vocês que daqui a pouco acompanham isso, você também que está englobada nessa questão nutricional, uma boa receptividade em outros estados, isso acabou inspirando também o Rio Grande do Sul a tomar esse mesmo caminho? Como é que foi essa adesão a essa lei em outros lugares, em outros estados? Vocês têm alguma informação nesse sentido? E como é que é em outros países? Também já há algo parecido ou não se tem alguma informação maior assim sobre isso? Como é que vocês enxergam? Porque certamente se está se fazendo aqui é porque deu certo em outro lugar, né? Nessa questão, a gente vê assim, ó, que o índice de obesidade, a prevalência de obesidade vem aumentando não só no Brasil, como também no mundo, né? E o nosso estado, Rio Grande do Sul, é o estado onde nós temos maior prevalência também de pessoas obesas, né? Então, acredito que essa lei, né, tenha vindo em função dessa prevalência da obesidade, né, nas crianças, adolescentes, na população em geral, né? E essa questão do excesso de peso não é só aqui, né? Não é só no Brasil, não é só no Rio Grande do Sul, é países desenvolvidos, subdesenvolvidos, em desenvolvimento, né? A questão já vem sendo mundial, né? Então, acredito eu que essa lei venha justamente a trazer benefício para a população em questão de trazer menos gasto em saúde pública, né? Trazer mais saúde, né? E a questão de ter uma população mais saudável, né? Com melhor qualidade de vida, né? Muito bem. Pois é, Edson, aqui no Rio Grande do Sul, como ela disse, é o estado onde há o maior índice de obesos. Pode ser uma questão cultural isso? Sem dúvida, assim como nós somos o estado com maior índice de obesidade, nós somos um dos estados que mais usa agrotóxicos no país e um dos estados que a gente tem mais casos de infartes também. E a própria questão do câncer também é muito forte aqui no estado. Se valendo também, poderíamos dizer que essa estratégia usada, acho que ela vem tarde, tá? É interessante pensar que os 3 estados que já têm isso validado são um dos 3 estados também mais desenvolvidos do país, tá? Mas se formos para outros países, nós temos isso também muito consolidado. Mas eu também faria uma crítica, né? Eu não vi em nenhum momento se falar em campanhas, certo? E eu acho que nós estamos num estado onde nós temos o que nós temos de mais nobre, como nós falamos em saúde. Nós temos um aquífero Guarani embaixo de nós. Então, o movimento para o consumo da água, que nós ainda temos em abundância aqui, que a gente escuta falar que é imprescindível para uma saúde, que é o melhor remédio para a longevidade e afins. Nós temos que trabalhar também com movimentos para preparar a sociedade e impulsioná-los. Eu vejo que, se valendo da nossa instituição e se valendo o tempo que nós já estamos discutindo esse assunto a nível nacional, a nível de pedagogia, a nível de bem-estar dentro da instituição, ele vem só chancelar aquilo que de alguma forma ou outra nós fazíamos, mas, enfim, precisa ter um termômetro para todo esse contexto. E nessa indicação que eu traria, essa crítica eu traria, eu acho que nós temos que trabalhar com maiores campanhas, né? Proibir menos e incentivar mais. Né? Porque se a gente incentivasse mais, nós não precisamos chegar ao ponto de proibir. Eu acho que se faz necessário algumas coisas, sim, mas eu acho que também teria que ter um contraponto. Às vezes também existe todo um contexto político de intenções também, mas eu acho que quem perseguiu a lei, quem foi atrás desse contexto, é uma pessoa que se preocupa com a cidadania e com o contexto aonde está. Eu só destacaria a questão da água, que é um assunto que nós teríamos que atacar mais freneticamente. E a gente percebe nas escolas o quê? Também mudanças no próprio consumo da água, nas instâncias mais simples.
Hoje é praticamente fato que toda criança tem na sua mochila, né, o seu potezinho, a sua garrafinha de água. Tá? E eu tento fazer uma leitura da onde que vem isso, certo? E eu me arrisco a dizer, se nós formos uns 6, 7, 8 anos para trás, quando surge a gripe A muito forte, o cuidado dos bebedouros, né? E aí começou todo esse incentivo. E isso indiretamente também impulsionou o maior consumo de água também, né? Não sei se eu poderia me arriscar a falar isso. Então, nessa perspectiva, eu traria assim, e agora? O que fazer? Né? Eu acho que isso falta, e isso tem que vir mega, e os meios de comunicação precisam nos ajudar nesse trabalho, porque nós precisamos atingir em primeiro lugar, ainda e novamente, a família. Muito bem, nós vamos ao intervalo mais uma vez, vamos seguir desse ponto aqui, essa questão, esse incentivo, daqui a pouco, através de campanhas, de comunicação, para que se tenha novas mudanças de hábitos daqui para frente. Vamos ao intervalo, daqui a pouco voltamos. Estamos de volta, o último bloco do programa Entre Linhas, você assiste aqui pela TV Univates. Estamos recebendo o diretor do Colégio Sinodal Gustavo Adolfo, Edson Wittelter, e também a Patrícia Facina, que é nutricionista e também professora aqui da Univates. Nós estamos falando então sobre essa lei aqui no Rio Grande do Sul, é mais um estado que proíbe a venda de alimentos industrializados nas escolas. Estamos aí falando sobre esse tema da lei, mas também de uma forma geral sobre a saúde das pessoas, a alimentação e também outras formas aí de se ter saúde e o que pode fazer com que isso melhore ainda mais. Então estávamos falando aqui sobre essa possibilidade, esse incentivo de campanhas, e o professor Edson, ele falava justamente que historicamente isso vem dando certo. Ele citou a questão do consumo de água. Hoje há um consumo maior aí dos alunos, por exemplo, por garrafinhas de água, levam à escola. É um dos meios, né? Usar a mídia, usar a comunicação em muitas coisas, isso já deu certo e me parece que é uma ideia boa, né, Patrícia? Sim, com certeza, né? A gente precisa trabalhar sim as campanhas, né? A gente precisa fazer com que as coisas aconteçam por meio de incentivos, né? Não adianta a gente só proibir e não dizer por que proibir, e eu acho que o proibir também não é a questão alvo, né? Eu acho que tem que ter um conjunto, né? É um trabalho em conjunto, na verdade, né? Nós temos muita, se nós formos ver os nossos programas de televisão, entre os programas, os marketings, a mídia que está envolvida através da alimentação industrializada, ela é forte, né? Então, por que não trabalhar, né, a questão da mídia na alimentação saudável, né? Então, esse trabalho, como a gente já falou anteriormente, né, ele não vai acontecer sozinho, né? É preciso sim campanhas, incentivos, né, família, escola, né, os próprios donos das cantinas. Entra também ali a questão política, né, a questão do governo. Acho que é importante esse incentivo na mídia, né, para que realmente as coisas aconteçam, e isso não é rápido, né? As coisas levam um certo tempo para acontecerem, né? Mas a questão é insistir, né? E não desistir, né? Então, trabalhando na insistência, né, as coisas vão com o tempo acontecendo, né? Me corrijam se eu estou errado, mas a gente falava aqui sobre, daqui a pouco, alguns interesses políticos que poderiam atrapalhar, mas na verdade a pessoa que já implantou essa lei é alguém que se preocupa, como o professor falou, ou seja, o caminho é esse. Eu vou voltar um pouco no tempo, aí vou falar do cigarro. Há tempos atrás, há décadas atrás, se fumava em qualquer lugar, praticamente. No estúdio de televisão, se fazia um programa, era comum ver pessoas fumando, por exemplo, e em outros lugares também. E jamais se imaginaria daqui a pouco que se chegasse aos tempos como hoje, onde muito pouco se incentiva o fumo e é proibido, e as pessoas já se adequaram e poucas ainda fumam em relação a anos atrás. Ou seja, houve uma adaptação, o mercado teve que se adaptar e toda uma indústria acabou tendo que se adaptar também. É mais ou menos esse o caminho, claro, nas devidas proporções, mas com alimentos industrializados. Isso pode ser uma prova de que é possível as coisas irem se adaptando ao longo dos anos também? Dá para usar isso como exemplo?
Na opinião de vocês? Eu imagino se isso é inevitável. Eu acho que o empreendedor que não deslumbrar isso, ele vai estar com seus dias contados. E eu também reforço também esses contextos, a questão preventiva. Nós estamos preparando uma nova geração, certo? Porque eu chamo sempre nós, ogros, nós temos uma maior dificuldade até de perdoar do que uma criança. A criança tem um pequeno conflito, em segundos está resolvido. Nós, adultos, temos maior dificuldade, porque a gente tem todo um histórico que nos levou a isso, né? Repressões e coisa e tal. Tá? E nessa perspectiva, eu vejo que a gente está falando de algo, como já foi citado pela Patrícia, que nós vamos ter os resultados reais daqui a 10, 15 anos, num novo contexto social, numa nova conjuntura, onde nós vamos ter os reais resultados efetivos desse programa que hoje está implantado. Sabemos também que 70% da população é visual, então a importância de campanhas visuais para que a gente possa ter uma frente maior de trabalho a título de resultados mais efetivos e mais rápidos. A escola, sim, ela tem seu papel e a gente vem desenvolvendo isso desde a educação infantil, onde as crianças experimentam mais tipos de frutas, de verduras, onde eles têm as pequenas hortas, onde eles plantam feijãozinho, já vão trabalhando a questão das ciências. Nós temos na instituição o cardápio semanal, que é sugerido, onde um dia sim tem a merenda livre. Tá? Nós temos o próprio cardápio das crianças que ficam em turno integral, e a gente tem que ter aí sim uma visão vertical e não só horizontal, não só olhar aquela única refeição, e sim olhar todas as refeições que estão acontecendo durante o dia. E precisamos fazer com que as pessoas se convençam, e não só se convençam, que eles passam a ter um outro paladar. E aí eu reforço o que a Patrícia falava, somos nós que damos acesso ao paladar das crianças. Nós somos cúmplices de tudo que hoje está instaurado. E se alguma coisa não deu certo, eu acho que alguma coisa não deu certo, porque ao mesmo tempo que falamos que aumentar o número de academias, também aumentar o número de farmácias. E aí? O que deu errado? Então aí vem a grande pergunta, que eu não mereceria responder essa pergunta, mas alguma coisa deu errado. Patrícia, ele falava justamente dessa mudança de paladar, ou seja, nós é que damos acesso ao paladar, né, às opções. É algo que vocês pensam, como profissional também pensa, é mais ou menos por aí, ou seja, no momento em que se tem determinadas opções mais saudáveis ao longo da vida das crianças e depois dos jovens, esse paladar ele muda durante a fase adulta, eles tomando conhecimento, e depois eles vão incentivar novas crianças, novos jovens, ou seja, esse caminho aí é mais ou menos assim que acontece, Patrícia? A questão do hábito alimentar, ele tem a sua formação justamente na infância, né? Então, quanto antes ele é modificado, ele é incentivado a um paladar mais saudável, a tendência é que se mantenha ele pelo restante da vida, né? Agora, o que acontece, né? Como a criança, ela recebe novos impulsos, ou seja, novos alimentos, né? A tendência, às vezes, não é gostar do alimento na primeira vez, né? Então, aquela questão... não digo da insistência, porque a gente também tem que ter um cuidado quando trabalha com alimentação infantil, né? Não é forçar a criança a comer, mas é saber também dar limite, né? Orientar a alimentação, mas ao mesmo tempo é incentivar, ofertando alimentos diferentes. A tendência é ela não gostar talvez na primeira vez. Ok, né? A segunda vez se oferece de novo. A tendência é ela não achar mais tão ruim como na primeira vez. Né? E a terceira vez que se oferece, aquilo já se torna, né, bem mais familiar, e o gosto ele vai sendo a criança vai se adaptando melhor ao gosto daquele novo alimento, né? Então, essa questão de saber como trabalhar a alimentação infantil é importante, né? Porque não adianta só proibir, não adianta também forçar a alimentação, né? Porque aí também depois a gente pode desenvolver traumas,
né, nessas crianças, então o hábito alimentar ele não vai ser modificado, né, se a criança cria um trauma em relação àquele tipo de alimento, mas é saber trabalhar, né, é com calma, é com paciência que se forma um novo hábito alimentar, né. Bacana, é importante aí ter essa ótica de vocês. Bom, o assunto ele é longo, né? Mas teriam muitas visões, muitas ideias novas para se melhorar essa questão alimentar. E a gente aí, claro que tem pouco tempo ainda dentro do programa, tem algo que nós não comentamos, eu até mesmo não perguntei, que seria importante ressaltar nesse sentido, Edson e Patrícia, daqui a pouco nós não tenhamos passado ainda, porque são muitas soluções, são muitas maneiras aí de se ajudar a resolver esse problema. Algo que nós não tenhamos comentado que seria importante, o espaço aberto aí para vocês também. Eu teria que falar desse contexto, que assim, é algo muito recente agora para nós, assim, a título de lei. Eu acho que o caminho, por mais que seja uma imposição, certo? O caminho está aberto. E eu acredito também que está começando num lugar certo também. Por quê? Porque hoje cada vez mais se fala em escola integral. Hoje se fala muito e se percebe que a criança, ou a grande maioria das crianças, estão mais tempo na instituição de ensino do que com a própria família, certo? Então é inevitável que a escola também interfira no caráter de uma criança. Eu falo caráter na constituição de leituras de mundo dessa criança. E a gente sabe que esse caráter, essas leituras de mundo, a composição daquilo que se acredita, do que se pretende, da motivação que se tem, isso é construído até os 20, 22 anos. Então eu acho que nesse aspecto nessa idade escolar que está o grande segredo, tá? Não é depois na vida adulta, ok? E nós precisamos justamente juntar forças profissionais nos ajudando, nós professores, a desenvolver, a conhecer um pouquinho mais esse trabalho e se aprofundar mais, fazendo parcerias com meios de comunicação. Esse espaço aqui ele é fantástico, da gente poder articular, porque a gente também acaba aprendendo, né, algumas situações novas, e é momento de juntar forças de profissionais, de escolas. Ele vem no momento onde se fala do novo currículo nacional, então novamente vem no momento certo. Então eu quero frisar isso precisa acontecer, isso já está acontecendo, e eu acho que essa lei vem só chancelar aquilo, um caminho, e fortalecer, impulsionar um caminho que já estava sendo trilhado. Tá certo. Patrícia, se tiveres algo para concluir ainda, fique à vontade, e já vou agradecendo a tua presença aqui, também do Edson, por participarem aqui conosco no Entre Linhas. Obrigada, então, pela participação. Fazendo um fechamento, então, acho que o Edson falou muito bem, né? Eu acho que a gente conseguiu abordar todos os assuntos dentro dessa questão, né, da alimentação, e deixar claro para as pessoas, né, que não é simplesmente a escola e as cantinas, né? E sim todo o trabalho familiar, que é o que eu vejo no consultório, né? Quando eu tinha o meu consultório, né? A questão da alimentação infantil, ela tem que estar presente dentro de casa, né? Dentro das famílias. Eu acho que é a questão de trabalhar o hábito, mas é também a orientação. E a escola também vai trabalhar em conjunto, mas não depositar somente na escola, né? Que a escola vai cuidar da alimentação da criança, né? O trabalho dos pais é importante nesse momento também. Bacana. Agradecendo também a presença do Edson aqui, diretor do Gustavo Adolfo, a nutricionista Patrícia Facina. Nós estamos chegando ao final. Dado o recado aí, um papo interessante, sim. Acho que a gente pôde aí refletir ainda mais sobre esse tema, essa nova lei que já foi imposta, mas também de como aí ao longo do tempo a gente pode melhorar a nossa saúde, a saúde dos nossos filhos daqui para frente. E fica a dica aí de que se consuma água, que ainda temos em abundância aqui nessa nossa região também, que é bastante privilegiada nesse sentido, e certamente você pode ter pegado aí várias dicas importantes aí desse nosso papo de hoje, tá bom? Voltamos na semana que vem com um novo tema. Você pode sugerir, inclusive nos comentários aí, temas que a gente pode também acabar atendendo aí o seu pedido. Sempre tem temas muito importantes aqui na nossa região que a gente pode tratar.
Um grande abraço a você e voltamos na próxima semana. Até mais.